Vamos para o nosso editorial, notícia do dia. Pois é, gente. O inimigo do povo virou companheiro. Lembra-se da campanha? Inimigo do... Eu sempre falei aqui, olha, não acredita nessa campanha do PT de Congresso inimigo do povo, Hugo Mota inimigo do povo, Alcolumbre inimigo do povo. É tudo farinha do mesmo saco, né? Tá todo mundo junto. Hoje, inclusive, traria a notícia, né? Que, como eu falei, olha, não tem divórcio entre Lula e Alcolumbre. Tem apenas um abalo na relação. O casamento está um pouco abalado, mas eles vão se reconciliar. Daqui a pouco eu trago notícias disso. O que aconteceu? Ontem, eles são felizes, né? Eles se gostam. Né? Tem essa relação entre eles aqui né, dá para ver que ela é verdadeira, né? Um sorriso assim de verdade, né? Aí ontem o Hugo Mota anunciou que está apoiando o Lula para a presidência da República. Pedra cantada, né? Eu avisei aqui que ele ia apoiar. Saiu o apoio dele. Está aqui a entrevista dele ontem. Eleição de Lula para a presidência? A tendência agora, com o nosso partido declarando a neutralidade, eu estava aguardando o meu partido se posicionar, o Republicanos a nível nacional declarou a posição de neutralidade, ou seja, liberando os diretórios estaduais e os seus membros para apoiar ali a candidatura nacional que entender ser a candidatura melhor para o país, e a tendência nossa, aqui na Paraíba, isso já havia sido dito antes, é que caminhemos com o presidente Lula. Nós iremos declarar esse apoio ao presidente, porque é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o país. Então eu estava aguardando a posição do partido para que pudesse trazer de público a nossa posição, e a nossa posição está sendo aqui revelada em primeira mão de apoio ao presidente Lula em seu projeto de reeleição. O presidente falou... Tá aí. Ele está revelando em primeira mão como se fosse uma decisão de agora. Não é. Essa história está costurada já há bastante tempo entre Lula e Hugo Mota. E teve dois movimentos. Tá? O movimento do lado do Hugo Mota foi apoiar a tramitação da escala 6x1, que é uma questão... Né? Bom, agora a coisa complicou, mas era tido como uma questão crucial para a campanha de Lula aprovar o fim da escala 6x1 antes da eleição. O Alcolumbre botou areia no projeto, mas ele cumpriu a parte dele. E, por outro, é claro que Mota também se favoreceu eleitoralmente lá na Paraíba, apoiando o fim da escala 6x1. Mas havia, por outro lado, o apoio de Lula à candidatura do pai de Hugo Mota, o Nabor Vanderlei, ao Senado lá, que de fato o Lula está cumprindo a parte dele, assim como o Mota cumpriu a dele no acordo entre eles. Agora, é muito interessante, e aqui não vai nenhuma observação de caráter moral, tá? É apenas uma constatação de que este apoio, este congraçamento, esta relação entre eles, importante dizer, né, que o Lula nunca atacou, né, nunca chamou o Mota de inimigo do povo, nem nada, mas o partido de Lula, o PT, foi o grande líder na campanha contra Hugo Mota. Tá aqui, ó. Lembram-se disso? Todos na rua contra Hugo Mota, inimigo do povo, uma imagem ali de... Nem parece Hugo Mota, mas é isso aí, IA. Tá? Aqui, ó, vergonha nacional. O presidente da Câmara, Hugo Mota, leva a voto o projeto que reduz pena de golpistas e pode beneficiar Bolsonaro. Quem é que está chamando o Hugo Mota de ser uma vergonha nacional? Humberto Costa. O Humberto Costa, líder do governo no Senado. Vocês se lembram daquela campanha baseada em filmetes de inteligência artificial que tinha... O personagem era sempre o Hugo Mota? Lembra disso aqui, ó? Do trampo, aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa. Agora é hora do jantar de... Não, tá vendo, né? Relaxa, galera. Podem... Não tem nem... É Hugo Nem Se Importa. Inclusive, quem articulou esses vídeos foi um dos principais dirigentes nacionais do PT. Na época, inclusive, era o diretor de comunicação,
vice-presidente responsável pela comunicação do partido, tá? O Gilmar Tato, tá? Ele é que articulou isso aí. Ele que articulou, esses vídeos foram todos feitos sob comando dele. Então vamos lá, você vê, Hugo nem se importa, não tem nem sutileza, né? Vamos lá. Fala. Agora é hora do jantar de luxo. E quem paga a conta? Vocês! Relaxa, galera. Podem comer e beber à vontade. Reembolso é pra isso mesmo, pra degustar o suor do povo. 27 mil é pouco. Tá? Vai. Isso. Vai. É referência a um jantar que efetivamente aconteceu, que pagaram 27 mil. Vai. Relaxa, Brasil. Amanhã essa garrafa vira nota fiscal. Esse é o cara. Se é pra enganar o povo, que seja com rosto de herói, né? Reembolsado com amor. Obrigado, viu? Aí, esse foi um dos vídeos, tá? Este outro aqui, também Hugo Mota, sempre Hugo Mota. TV atrasado, Hugo Mamata aqui de volta. Enquanto você mete água no Celtinha, eu escolho se gasto diária em dólar ou euro. Diária fora? 428 dólares por dia. E você aí parcelando a marmita no Pix. Se for no Brasil, diária de R$842. Muito? Pra você, claro. Porque pra mim é só um cafezinho no aeroporto. E não esquece, ano que vem tem eleição de novo. Quer mais desigualdade e miséria? Vota em mim, seu quebrado. Pois é. Vota em mim, seu quebrado. E ele, esse aí, dizendo que é para votar no Lula. Então, veja, era isso, né? O inimigo do povo, inimigo do PT, jurado de morte. Olha aqui o Lindbergh falando para o Hugo Mota na tribuna da Câmara. Deixa eu falar uma coisa com muita sinceridade. Vossa Excelência está perdendo as condições de continuar na presidência dessa casa. O que aconteceu no dia de hoje é muito grave. Porque Vossa Excelência foi tolerante quando uma turma aqui invadiu, sequestraram a mesa por 48 horas. Vossa Excelência não usou da força, não usou da Polícia Legislativa. São 2 pesos e 2 medidas. Agora, o que Vossa Excelência fez aqui no dia de hoje é uma vergonha. Eu pergunto aos senhores, os golpistas que tomaram conta da mesa. E aí vai, tá? É mais longo o vídeo. Então, senhores, é uma vergonha o que está acontecendo aqui. Vergonha. O senhor está abraçando definitivamente a pauta do golpismo. Esse projeto aqui. E eu faço um apelo a essa casa, que não seja apreciado no dia de hoje. Eu vi aqui o que os senhores fizeram com a imprensa. Parar a transmissão da TV Câmara, impedir que a imprensa entrasse aqui. Parecia uma visão autoritária, a força contra mulheres, como a mulher do deputado Glauber Sâmia. Então o senhor hoje mostra para quem tem alguma dúvida a sua verdadeira feição. O senhor hoje, aqui, ao tentar votar esse projeto, está definitivamente enterrando qualquer história vinculada à democracia. Tá aí. Eu acho que o Lindbergh tinha razão nesse discurso, né? Mas se o Hugo Mota estava enterrando qualquer história vinculada à democracia, como é que agora estão juntos de novo? Né? Estão apoiando. Então, veja, artes da política. Né? Artes da política. É isso. Então, aquele que era o inimigo do povo, aquele que era, né, o que enterrou a democracia, xingado de tudo quanto é jeito, xingado nas ruas pela militância do PT, agora está lá ao lado de Lula, apoiando a candidatura de Lula. Como eu disse, Lula nunca se misturou com esses ataques, né? No bastidor, Lula sempre foi ali conduzindo a coisa. Com o Alcolumbre ficou mais nervosa, mas com Mota, a relação com eles nunca acabou. E como eu disse, um dos pilares desse apoio de Mota a Lula é este que está entre os dois, que é o senhor Nabor Vanderlei. Ele é prefeito da cidade de Patos, terceira maior cidade da Paraíba, candidato ao Senado.
candidato do clã, da oligarquia. Os Mota, importante dizer, os Mota são uma oligarquia paraibana de Patos e região que controlam, dominam politicamente a cidade desde os anos 50. Desde os anos 50. Então tá aí, Lula apoiando Nabor Vanderlei. Por sinal, PT nem tem candidato ao Senado lá na Paraíba. A Lula e o PT estão apoiando o Nabor Vanderlei e o veneziano Vital do Rego do MDB. Veneziano Vital do Rego do MDB, de cabelos compridos, assim, você deve se lembrar, talvez, esse senador característico pelos cabelos compridos, que é irmão do Vital do Rego, filho que vem a ser o todo-poderoso presidente do Tribunal de Contas da União. Tá? Então também está explicado esse apoio ao Vital do Rego, que era um aliado de primeira hora do Pacheco na presidência do Senado. Tá? Era vice-presidente do Pacheco no Senado. Agora, quem é? Né? Então, é importante entender a trajetória, a biografia, a história que está por trás dessa relação. Esta oligarquia Mota, este clã Mota, ele como eu disse, controla Patos desde os anos 50. E vou dizer, é uma atrás da outra, entendeu? Assim, é uma atrás da outra. Está aqui reportagem da Esquerda Diário, dos camaradas do MRT, Movimento Revolucionário de Trabalhadores, de 2016. 2016. Mãe do deputado golpista Hugo Mota, na época ele estava no PMDB da Paraíba, por sinal, apoiou o golpe contra Dilma, obviamente. É presa e a avó é afastada da prefeitura de Patos, é mãe e avó. Então, essas duas que vocês estão vendo aí são a mãe, Ilana Mota, tá? E a avó, Francisca Mota, a avó, na época, prefeita de Patos, afastado, obviamente, por corrupção. Operação Veiculação. Vinculação era o nome da operação. Olha que graça, como diria Hebe Camargo, que gracinha. Quem é que assumiu a prefeitura, então, na ocasião? O vice-prefeito, claro, a prefeita presa. Quem era o vice-prefeito? Lenildo Moraes. De qual partido era o vice-prefeito? Ganha um doce quem adivinhar. De qual partido era o vice-prefeito? PT. Vice-prefeito do PT. Bom, depois, em 2021, as duas foram, obviamente, absolvidas por falta de provas e recuperou o clã. Eles continuaram controlando a cidade, tá? Mesmo com esse vice Lenildo Moraes do PT. Mas depois recuperaram o controle integral da cidade. Não é só isso, não. Gente, isso aqui como é que é aquela história? Formação de quadrilha ou bando? Isso são as oligarquias, né, regionais. Agora, aqui, ó, o pai, então, o Nabor, a mãe, eu já mostrei, o padrasto, o avô, a avó, o sogro e a sogra do Hugo Mota já foram todos denunciados por corrupção. O Hugo Mota, tá, essa reportagem é a reportagem de 2025, tá? Hugo Mota, nas mãos do STF não está mais, está todo mundo tranquilo, liberado, tá? Em 2013, o Nabor Vanderlei, esse aqui, o pai do Hugo Mota, foi processado por improbidade administrativa, e em 2019, o sogro e a sogra do Hugo Mota foram denunciados por fraudes em licitação. Tudo gente absolvida, foram todos inocentes desde o começo, tá? Então, essa é a história, isso aqui é a oligarquia. Essa que vocês estão vendo aí é a avó, a senhora Francisca Mota, aquela que foi presa lá em 2016, que foi presa em 2016 lá em Patos. Qual foi o primeiro gesto do Hugo Mota? Interessante, né, notar a trajetória, né? Primeiro gesto do Hugo Mota depois de se eleger presidente da Câmara em 2025, né? Essa reportagem aí sobre a família é de 13 de agosto de 2025.
Antes disso, em março de 2025, qual é o primeiro gesto do Hugo Mota e do Lula? Logo depois da eleição, ele vai com a avó lá no Palácio do Planalto, num encontro recheado de muita afetividade, né? De muita afetividade. E aí não para, né, gente? É isso, tá? Já está incorporado a estrutura familiar, a personalidade, a pessoalidade, a individualidade de cada um dos membros do clã. O que aconteceu agora? Ano passado, a Polícia Federal encontrou diálogos do Hugo Mota com o Vorcaro para acertar um empréstimo à empresa da cunhada. Então, é o que eu digo, é um negócio assim, impressionante, impressionante. E é assim, gente, 22 milhões de reais eles tomaram do Banco Master. Né? Tomaram do Banco Master 22 milhões de reais. Tá? E não é só, né? O Vorcaro pagou, tá, viagem do Hugo Mota e do Ciro Nogueira para o Gilmar Palusa, lá em Lisboa, para o evento de lobby do Gilmar Mendes, lá em Lisboa. Estima-se que a viagem, que é avião, hotel, jantares, vinhos, blá, 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 em 2024, tenha custado para cada um deles, o custo tenha sido R$90 mil. Tá? Então, mas olha, alguém aqui falando, não dá para ser moralista. Não, a questão não é moral, estou falando de biografia, estou falando de trajetória, de história. Né? E aí, o que faz parte da história é que Hugo Mota, quem foi o padrinho de Hugo Mota lá no Congresso Nacional? Quando ele chegou muito jovem, ele ainda é jovem, quando ele chegou, deixa eu ver que idade está o Hugo Mota. Ele foi um dos parlamentares mais jovens. Deixa eu ver a idade dele. Ele está com 36 anos de idade, caceta. Então, aqui vocês estão vendo um Hugo Mota mais rechonchudo em 2015, na eleição do Eduardo Cunha para presidente da Câmara. Então, estamos falando de... Ele está com 30, tinha 25 anos de idade. Então, ele é parlamentar desde 20 e poucos anos de idade. E aí, ele é cria do Eduardo Cunha. Cria do Eduardo Cunha. Então, veja as histórias, né? Vejam as histórias. Então, e ele mantém uma relação de amizade e fidelidade com o Eduardo Cunha até hoje. Como eu disse, ele apoia a eleição do Eduardo Cunha, ele está vibrando intensamente. Aí é o momento em que é anunciada a vitória do Eduardo Cunha na eleição para a presidência da Câmara em 2015, e na sequência ele vai para o impeachment de Dilma, né? É um ardoroso defensor do golpe contra a Dilma. Obviamente, integra este universo relacional dele o Arthur Lira. Arthur Lira teve um papel relevante na eleição. Ele é o sucessor de Arthur Lira na presidência da Câmara, e o Arthur Lira teve um papel decisivo nesta eleição. Então, este é Hugo Mota, que ontem declarou o apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. E esta é a trajetória um pouco mais longeva da oligarquia, do clã Mota, né? Como eu disse, uma oligarquia paraibana na região de Patos, região que eles controlam politicamente desde os anos 50, e até a história mais recente dele. É isso aí. Bom, falei de Hugo Mota. Quando fala de Hugo Mota, tem que falar de Alcolumbre, né? Então, o Alcolumbre... Eu avisei, não acredito em rompimento. Tinha gente do PT, acho que o Lindbergh, defendendo. Tire todos os cargos do Alcolumbre, editorial, acho que do Brasil 247, né? Fora Alcolumbre, caçem todos. Gente, o Lula não tirou um carguinho sequer do Alcolumbre nessa crise toda. Nenhum carguinho. O Alcolumbre continua dono da Telebrás, do Ministério da... E aqui o Natan diz, moralismo é uma coisa, moral é outra coisa. Não, acho que tudo tem limite, né, gente? Pelo amor de Deus, tudo tem limite. Alguém que defende, não, isso é moralismo. Moralismo pequeno burguês. Faça por favor. Tudo tem limite, entendeu?
Tudo tem limite. É moral burguesa, né? Moral burguesa. Bom, vamos lá. Alcolumbre. Eu falei também, não digam que eu não avisei. Essa história é apenas um abalo na relação, não é separação, não é divórcio. Tanto que é isto. O Lula, em que pese toda a crise, toda a campanha, gente no entorno dele, batendo bumbo, editorial do 247, Lindbergh indo para a tribuna exigindo, né, rompimento com o Alcolumbre, não vai romper, mas não vai romper mesmo, tanto que é isso, o presidente da Telebrás, que é homem dele, está lá, o ministro das Comunicações, que é homem dele, está lá, o ministro do Desenvolvimento Regional, que é homem dele, também está lá. Está todo mundo lá. E as centenas de cargos que ele e os seus aliados têm de segundo e terceiro escalão no governo federal em Brasília e no Amapá estão incólumes, estão todos lá. Assim como o presente que foi a exploração do petróleo na foz do Amazonas, ali na região do Amapá, não foi pego de volta, não. Tudo lá. E aí o que aconteceu? Eles foram lá para aquele encontro, né, organizado pelo Alexandre, 130 milhões de reais de Moraes lá na casa do Alexandre de Moraes, e começaram a se acertar. Combinaram que não tem fim da escala 6x1, não tem fim da escala 6x1, a votação fica para depois das eleições, se é que vai acontecer, vamos ver. E o Alcolumbre já está sinalizando que não, acabou, né? Porque se lembra, o motivo da briga foi a oposição do Alcolumbre à indicação, à nomeação que Lula fez do Jorge Bessias, né, como dizia a Dilma, ao ministro do Supremo. Né? Ele já está revendo essa posição também. É isso aí. Tá, então, tudo como dantes no quartel de Abrantes, todo mundo voltando às boas, ok?